Na última jornada, antes de uma breve paragem no campeonato, os três grandes somam vitórias. E é agora a hora de Portugal dar cartas e garantir a qualificação para o Mundial 2022. Sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola. Olá Fernando, mais uma semana, seja bem-vindo a este Passa a Bola e sem perdermos mais tempo começamos já pelos jogos da última jornada do campeonato e pelo Benfica que ganhou a Braga. Olá Ana, boa tarde e para a Sara também e para os nossos ouvintes, em que tivemos na jornada 24 os seguintes resultados. O Gil Vicente ganhou em casa ao Nacional, o Passos Ferreira 3-0 ao Moreirense, o Santa Clara empatou com o Tondela, o Portimonense perdeu em casa 2-1 com o Porto, o Sporting ganhou ao Guimarães em casa 1-0, o Rio Ave empatou com o Valença, o Marítimo perdeu em casa e nós acertámos neste em grande no Totobola com o Famalicão 4-0, 0-4. O Boa Vista ingloriamente perdeu, está mal isto, e o Sporting de Braga perdeu também com o Benfica, que era o último, o que eu tinha dito aqui, que o Benfica só era possível ganhar, porque senão as coisas iam se complicar. O Coveiro do Flamengo aplicou-se também algumas peripécias no jogo, que vamos analisar já mais à frente. E por que jogo é que queres começar, Fernando? Queres começar a analisar exatamente esse, o Braga-Benfica? Não, podemos começar pelo primeiro, que foi o Portimonense com o Porto. Sim. Às 6 horas da tarde, foi um jogo, um estádio, um relevado magnífico, dos melhores que eu vi até hoje. Até dava a impressão que a gente podia comer aquela relva acompanhada de um cocktail. Estava esplêndido, realmente, já me tinham dito isso, e eu pude comprovar através das imagens da TV, toda a gente frisou esse aspecto. Foi um bom jogo, repartido. O Porto acabou por ganhar com 2 autogolos. O Portimonense jogou, claro, mais defensivamente, como é normal, é uma equipa mais fraca, não com tão bons elementos, tem uns 3 ou 4. O Porto bem imbuído de uma série de vitórias, incluindo da Champions League, e claro, está com um espírito positivo à Sporting, não é? E consegue ter a sorte do jogo pelo seu lado, e foi provado pelos 2 autogolos que deram a vitória ao Futebol do Porto. Uma cena caricata e de lamentar, eu continuo a dizer que há dirigentes que não deviam andar no futebol, neste caso agora também há treinadores, eu já disse isto aqui, volto a dizer, há aqui 2 ou 3 treinadores que estão a mais no futebol português, infelizmente. O treinador do Porto é um deles, o treinador do Benfica é outro, não sabem perder, nunca irão ser grandes treinadores, um em fim de carreira e outro que tem uns largos anos pela frente, ou evolui, ou fica estagnado na carreira, ou então só treina aqui em Portugal, ou numa periferia de uma América do Sul, ou qualquer coisa do género, que andam lá todos à bafatada e a zangarem-se uns com os outros, porque é inadmissível ele dar essa perspectiva para o é um bom treinador, mas passa-se dos carretes, já não é o primeiro jogo, nem o segundo, nem o terceiro, já vai em 16 jogos em que é castigado, já é mais. E depois, claro, fiquei muito admirado, até pensei e tirei os óculos para ver se estava a ver melhor, óculos em sentido figurado, que eu não preciso de óculos para ver o futebol, graças a Deus, mas em sentido figurado, porque vi que foi programado pela Liga o não à violência em todas as camisolas, todos os clubes aceitaram, pouco se falou neste assunto, que é um assunto importante, não sei porquê, se fosse no Benfica se calhar era um escândalo, não é? Ou no Sporting, no Porto não é, ainda não consigo perceber porquê, em que toda a gente jogou não com os seus nomes dos jogadores nas camisolas, mas o não ao racismo. É de lamentar que a maior coisa que houve em termos de racismo foi com o Marega, que é um jogador do Futebol Clube do Porto, em Guimarães,
e do qual o Futebol Clube do Porto não se associou, disse que sim e depois diz o que não e tal. Continuámos com o mesmo filme, a mesma cassete do Calimero, vai resultando até um certo ponto. Depois começa a cansar, quem gosta de futebol, estas cenas começam a cansar um bocado as pessoas que estão a entrar agora e que começam a querer ver um bocado de futebol de outra maneira e tudo, começam a ficar cansados de certos intérpretes que andam aqui há muitos anos. São sempre os mesmos, já estão lá há 17 anos, há 30 e tal, e não dão uma vaga para ninguém. E o futebol é muito mais do que isso, não é, Fernando? É e devia ser muito mais do que isso. Tem que se saber perder, ganhar e empatar, que é os 3 resultados. E sobretudo tem que acontecer dentro do campo e não cá fora. Sim, claro. E é nisso que o futebol é bonito, não é? Porque temos que viver todos uns com os outros e tudo. A centralização dos direitos esportivos ainda não foi para a frente, precisamente por causa dessas figuras carismáticas que andam cá no futebol português, porque são indivíduos que, dentro de um barco, se forem todos a remar para o mesmo lado, eles remam remam ao contrário, para o barco não andar para a frente. Portanto, já há muitos anos e vamos continuar na mesma, infelizmente, com estes intérpretes que temos. Não todos, mas alguns. Já vai começar a haver só com uma limpeza. O Covid não limpou alguns, se calhar não faziam cá falta nenhuma, limpou outros que nos faziam grande falta na sociedade portuguesa, infelizmente. Passamos agora ao próximo jogo, Fernando. Queremos ouvir o teu comentário ao próximo jogo. O próximo jogo é o Sporting com o Guimarães, ou outro bom jogo. O Sporting está a jogar menos porque está a acusar, quanto a mim, está a acusar a pressão de ir na frente do campeonato e continuar lá, e muito bem. O Guimarães fez um bom jogo também, enervou o Sporting em algumas facetas do jogo. O Sporting, independentemente de jogar o A, o B ou o C, joga sempre na mesma tática. O Rubem Amorim é um excelente treinador. Contrariamente ao presidente do Benfica, que queria alguém que apostasse na formação, foi buscar um indivíduo que não aposta em formação nenhuma, pelo contrário, e este treinador, o Rubem Amorim, acabou de lançar o 8º elemento da formação do Sporting. E realmente o Sporting está aqui a jogar com os rapazes todos novos. O Coates foi expulso, não podia jogar, e foi para lá um rapaz novo, que até foi o indivíduo que lhes deu a vitória. O Sporting ganhou bem, ganha quem marca, e continuo a dizer, os outros jogam e o Sporting... E o Sporting ganha. Sabes que eu estava a ver o jogo, Fernando, estava a ver o jogo e eu lembrei-me exatamente dessas palavras que disseste aqui no último programa. Os outros jogam e o Sporting ganha. Lembrei-me exatamente disso. E vai-se passar isso e o Sporting vai entrar numa fase, só vai descomprimir quando matematicamente as outras equipas não chegar lá. Quando for campeão matematicamente, é isso, não é? Exatamente. Enquanto matematicamente for possível alcançarem o Sporting, quer o Porto, quer o Benfica e o Braga, os rapazes lá do Sporting, são novos e alguns também já mais veteranos, mas que nunca foram campeões, aquilo pesa bastante. Para quem joga futebol, pesa bastante. E, portanto, mais uma boa vitória e mais 3 pontos. E lá continuam na liderança do campeonato. E continuamos. Portanto, não houve nada em termos de arbitragem. Um golo que não é golo e depois passa a ser golo, um golo bem anulado ao Sporting aos 26 minutos, porque realmente uma boa intervenção do videoarte era nestes aspectos que o videoarte devia estar atento e não haver falhas, ou não haver tantas falhas como elas existem, porque o Porro foi buscar a bola fora na linha lateral e a jogada veio atrás e o golo foi anulado, e bem. Claro, se não tivéssemos o VAR, este golo ia contar para o Sporting. Depois tivemos um golo anulado ao Sporting e bem anulado pelo árbitro e depois corrigido pelo VAR, em que realmente o atacante, o jogador do Sporting, não estava em fora de jogo, porque estava a ser colocado por um adversário em jogo. E pronto. E depois os 2 amarelos, bem mostrados, uma situação ou outra que podia mostrar, tecnicamente, o árbitro poderia ter feito mais qualquer coisa, em termos técnicos, mas pronto, não teve nada de influência no resultado, atendendo a que foi bem auxiliado pelo VAR neste jogo. Certo. Já cheio de críticas à arbitragem foi o Braga-Benfica, não é? Ora bem, o Braga-Benfica é o jogo que nos vamos debruçar mais, era o jogo... grande da jornada, é isso? Mas era um jogo preponderante para o Benfica, aquilo que eu tinha dito aqui, salvo-se o Benfica neste momento das grandes exibições que não a está a fazer e mais uma que não fez, mas ganhou os 3 pontos.
bem em crescendo em termos de pontuação nestes últimos jogos, 6 ou 7 jogos, incluindo a Liga Europa. Na tática que eu defendi aqui desde o início do campeonato, em que o Coveiro do Flamengo ainda não chegou a conclusão nenhuma, porque vai alterando as coisas e vai baralhando os jogadores, continua a dizer que este plantel do Benfica não é pior do que o plantel do Sporting, de certeza absoluta, do que o do Porto, muito menos, e do que o do Braga também. Portanto, aqui o cancro está no treinador. E porquê? Porque o treinador devia reparar nos jogadores que tem e escolher um sistema tático adequado aos jogadores que lhe ponham à disposição, e não ao contrário, e não ao sistema que lhe vai na cabeça. Que ele tem um sistema na cabeça e os jogadores têm que jogar conforme ele pensa. O Benfica, a jogar nesse sistema que, para mim, atendendo aos jogadores que tem, é o melhor sistema, e está aprovado, porque tem um lateral, que é o Diogo Gonçalves, que chegou agora muito tarde, já devia lá estar há mais tempo, a jogar um falso lateral, portanto, um médio. O Grimaldo, que eu continuo a dizer que é um jogador mais de futsal do que futebol de 11, que interpreta bem esta parte do médio e não defesa, lateral, não lateral, porque tem que correr muito, 110 metros de comprido, quando assim corre menos. O Benfica fecha melhor a defender, que fecha com 5. Depois joga com um meio campo em que joga o Weigl e o Tarab. Defendem mal, o Weigl agora está um bocado melhor, já começa a aparecer em zonas fundamentais e a perceber melhor o papel ali do 6. O Tarab é um indivíduo que taticamente não sabe jogar, é à sorte, é à balda, não tem tática nenhuma, e com a compensação dos dois laterais a avançar, o Benfica fica formatado no meio campo com 4, defende com 4 e tem 3 na frente. Depois na frente há uma alteração ou outra que eu eventualmente faria, diferente daqui do treinador. Em termos dos defesas centrais também, o Lucas Veríssimo continua a dizer que está trocado, porque quando um treinador diz que o jogador mais rápido da primeira divisão chama-se Lucas Veríssimo e é do Benfica, ora o jogador mais rápido no sistema de 3 centrais é o jogador que fica mais atrasado. Portanto, fica em último. Jogam com 3 e ele é o último. Neste caso está a jogar sobre a direita. Errado. O Otamendi já está a atingir uma fase de 33, 34 anos, já não é tão rápido e depois comete faltas e comete sempre o seu deslize em todos os jogos. Se os adversários aproveitarem quando são mais fortes, aproveitam e aniquilam o Benfica. Relativamente ao Braga, o Carvalhal teve que alterar a equipa porque teve algumas lesões a nível dos centrais e teve que lá meter 2 miúdos, e o Braga baralhou-se porque costuma jogar num sistema de 3 centrais e passou a jogar com 4. O Braga ficou um bocado baralhado e a partir do momento em que se dá a expulsão, até à expulsão dos 39 minutos, o jogo estava mais ou menos dividido, com alguma preponderância para o Benfica, que entrou bem. O Braga estava a tentar equilibrar a partir do momento que, aos 39 minutos, o Fran Sérgio é expulso com um segundo cartão amarelo, que, quanto a mim e ao nosso árbitro, que nos serve de referência, foi mal expulso, estragou o jogo. E isso pode ter determinado também o resultado? Pode ter influenciado, não é? Mas o Braga também não podem vir fazer conferências de imprensa só quando são penalizados, porque quando são beneficiados não vêm fazer conferências de imprensa. E quando são penalizados em demasia noutros jogos, que não vale a pena referir os nomes, não vêm fazer conferências de imprensa. Vêm fazer sempre contra o Benfica, infelizmente. Bem, portanto, o jogo foi outro, o Benfica ganhou uma maior preponderância, com o ajuste tático que fez para este jogo, acabou por ganhar bem, podia ter marcado mais um ou outro golo, com outros protagonistas. O Sporting de Braga também podia ter feito um ou outro golo. Foi um jogo em que o Benfica ganhou bem os 3 pontos. De dizer que há uma coisa engraçada, que uns com o confinamento têm perdido o saldo bancário. O Benfica, com o confinamento e com esta tática do seu treinador, aumentou o saldo no banco de suplentes. Ou seja, agora já lá tem o Darwin, que vale 25 milhões, o Cebolinha 20 milhões, o Pedrinho 18 milhões, o Gilberto 10 milhões e o Gabriel 16 milhões
excetuando o Pizzi, que também já lá, para lá vai, já lá está tão bem e que custou 16 milhões, mas também está com 31, 32 anos, fazem uma quantia de 109 milhões. Com o Pizzi são quase 120 milhões. 120 milhões. A pergunta que se faz é esta: qual foi o significado destas aquisições? Que era o que eu gostava de perguntar ao treinador e à estrutura do Sport Lisboa e Benfica. Bem, a não ser pelas comissões, porque as comissões realmente foram altas. E aí já o outro galo canta. Não o do Barcelos, mas um galo que anda lá no Benfica, de noite ou qualquer coisa do género, ou algum problema, que continuamos a ver o presidente do Benfica. Esperamos que seria bom se alguém realmente visse este programa e te respondesse, Fernando, a essa tua questão. Estão comentados os jogos, então, da última jornada do campeonato. Para a próxima jornada ainda faltam umas semanas. Teremos a oportunidade de comentar aqui ou de antever esses jogos depois. Passamos agora ao sorteio para a Liga dos Campeões, Fernando. Deixa-me só parafrasear aqui uma frase dos espanhóis, em que eles dizem: não se passa nada. Para o presidente do Benfica não se passa nada, porque ele nem sequer vai aos jogos, deve andar com o Covid no bolso, andava no bolso direito, agora deve andar no esquerdo, depois passa-lhe para lá para dentro, para o casaco, e portanto anda ali com o vírus naqueles bolsos todos, porque ele não aparece aos jogos nem nada. Só está interessado nas folhas A4, para ver agora quais são os próximos negócios no futuro e o que se irá passar no Benfica. Relativamente ao apuramento da Champions League, foi o que tu disseste, não foi? Desculpa. Sim. Pronto, foi feito um sorteio. O Porto calhou o Chelsea, não é uma equipa fácil, mas nesta fase do campeonato... Nenhuma seria fácil já. Lá está, são todas difíceis. Exatamente. Até te digo assim à partida que não vejo aqui nenhuma mais fácil para o Porto. É uma questão de sorte, é uma questão que o Porto faça outra grande exibição, se aplique, isso não tenho dúvidas nenhumas, e que as outras equipas estejam em 2 dias maus, que são as 2 eliminatórias, não é? E tudo é possível, tudo é possível. Já o Mourinho dizia que o mais difícil é chegar aos quartos de final. A partir do momento que chega aos quartos de final, tudo é possível. Porque há equipas aqui que são as favoritas, o Bayern, o Paris Saint-Germain são favoritos, um dos dois já vai embora. Já sai. O Real Madrid com o Liverpool, 2 favoritos, um vai embora também. Portanto, estás a ver que saem logo aqui 2 potenciais campeões europeus ou vencedores da Champions League. Inevitavelmente, muitos dos melhores ficam pelo caminho. Exatamente. E depois é tudo uma questão de dia bom e de dia mau. Vamos ver. O Porto vai se bater, são mais uns milhões e mais o prestígio que está em causa. Não vai ser fácil a esta equipa do Chelsea, acredito, vencer com facilidade o Porto. Mas lá está. Tudo depende da predisposição dos jogadores para esses 2 jogos. Quer os jogadores do Porto, que também pode correr mal, ou quer os jogadores do Chelsea. E era bom para todos que uma equipa portuguesa continuasse na competição e somasse cada vez mais vitórias. Era bom porque nós vamos ter um enquadramento diferente da próxima 2024, um enquadramento da Liga dos Campeões ou da Champions League, que vai ser totalmente diferente. E precisamos de resultados. Os apurados para essa pool que será um mini campeonato à partida. Pronto. E da Liga dos Campeões passamos para o apuramento para o Mundial. Fernando, e Portugal tem que jogar e tem que ganhar. O apuramento para o Mundial, não há assim muito que dizer, que eu já disse que com a equipa ali do Passos de Ferreira éramos apurados como a perna às cordas. Opa, veremos. Portugal, o grupo de Portugal, Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, e eu, sem carteira de treinador, se não ficasse em primeiro, com estes jogadores que a seleção portuguesa tem, que são 8, 9, 10 jogadores de top, são dos mais bem pagos a nível europeu, que estão nas melhores equipas europeias, digo-te uma coisa, eu entregava as chaves ao senhorio, como se costuma dizer. Punha o meu lugar à disposição, dizia isto logo perentoriamente: eu não admito outro resultado que não seja ficar em primeiro classificado no grupo. Tudo que seja abaixo do primeiro classificado do grupo, para mim, é uma derrota. E eu entrego as chaves, faça favor, outro candidato para me substituir. Não estou agarrado cá às santinhas e as mãos nos bolsos, a ver se a santinha está no esquerdo ou no direito, ou qualquer coisa do género. Andamos aqui a fazer contabilidades, que a vamos fazer, não vamos ganhar estes jogos
com facilidade, com um treinador que temos que ver se vai haver o continente, vai haver fraldas em saldo ou qualquer coisa do género, que se calhar vamos precisar delas para um jogo ou outro. Portanto, é um sorteio que foi altamente favorável a Portugal. É uma vergonha inqualificável se Portugal não ficar em primeiro. Não há muito a dizer, porque a diferença é enorme para as outras equipas. Nós por cá ficaremos a torcer e também a enviar a nossa força para que realmente isso aconteça, como estás a dizer, Fernando. E antes de terminarmos o programa, só uma nota, e também aqui porque já falamos deste tema em outros programas, sabemos agora que eventos desportivos ainda não vão ter público, ainda não será neste desconfinamento. O MotoGP e Fórmula 1 tiveram durante alguns dias, no entanto, o público já é outra vez uma carta fora do baralho e o futebol também continua ainda sem adeptos. Sim, porque relativamente às ordens que o governo foi, ou que se soube que o governo deu, é que isto é a partir de 3 de maio. Ora, a partir de 3 de maio, a Liga... Já há muito pouco campeonato para jogar, não é, Fernando? Acaba mais ou menos a 19 de maio. Ora, basicamente... Temos 2 semanas de campeonato. Quase pela certa. Porque isto pode piorar, não é? Estamos numa fase assim de algumas incertezas e tal. Relativamente ao MotoGP e à Fórmula 1, é quase certeza que não vai haver público nenhum. Até para não piorarmos a situação, porque temos tido alguns casos e agora na Europa estão a surgir alguns casos, nomeadamente com os ingleses, não é? Uma nova variante, que é mais letal. Temos agora o caso da Alemanha, que é preciso estar alerta, da Merkel já veio avisar, vão entrar em confinamento, mais algumas coisas. E isto não está fácil. Não está fácil. Como não está fácil, aqui os portugueses, como tem um Presidente da República, ao nível do Fernando Santos, também outro bogadinho, temos que esperar e dar sempre mais tempo do que aquilo que se calhar seria necessário. Não podemos brincar com isto, que a situação não está famosa. Não está fácil. Mas paciência. Mais vale um ano confinado ou mais alguns meses para termos depois mais descanso à frente, não é? Para finalmente, quando pudermos regressarmos bem e em segurança. Exatamente, de vez ou pelo menos por mais tempo possível, não é? Mais vale do que agora abrirem um bocado as fronteiras, não é? E a gente depois voltar outra vez, não é? Andamos nisto. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isto não é saudável para ninguém, para a população portuguesa, nem para ninguém a nível mundial. Não é? Certo, fica também aqui esta nossa nota. E passamos às nossas apostas, Fernando. Pronto, as nossas apostas esta semana acertámos em grandes resultados, em grandes surpresas. Boa. Falhámos foi nas outras fáceis e fizemos 9. Não foi mal? Não foi mal. Mas vamos lá ver. Vamos esta semana apostar, como não há campeonato, o campeonato só volta dia 3 de maio. Bem. Não temos assim nenhum jogo em especial. Os grandes jogam, não digo que seja fáceis, porque as equipas estão para descer, a maior parte das equipas. O Benfica recebe o Marítimo, que está para descer. O Sporting vai ao Moreirense, não é um jogo fácil. O Farense recebe o Braga, que também não é um jogo fácil, e o Porto recebe Santa Clara. Portanto, à partida não tenho aqui, pelo menos, nenhum derby. E quando eu digo um derby, é um derby para perder pontos, como foi o caso agora do Braga-Benfica, de um Porto Sporting, ou de um Sporting-Benfica, ou de um Benfica-Porto, como vai haver, que aí é para perder pontos, não é? Ambos perdem pontos ou só perdem um. Portanto, mas só o dia 3 de maio é que voltamos a equacionar o campeonato. Relativamente às nossas apostas, vamos lá começar então. Portanto, isto é a qualificação para o Mundial e temos aqui as equipas todas da Europa. Vamos começar por ti, Ana. Sérvia-Portugal. 2, Portugal. Era melhor. Sim, seria uma grande. Noruega, exatamente. Noruega-Turquia. Vou apostar aqui no 1. Depois temos o Cazaquistão com a França. 2. E Geórgia-Espanha. 2. Dinamarca-Moldávia. 1. Depois Albânia-Inglaterra. 2. Arménia-Islândia. 2.
2. Kosovo, Suécia, 2. Bulgária, Itália, 2. 2. E depois temos Ucrânia, Finlândia, 1. Israel, Escócia, 2. 2. San Marino, Hungria, 2. Roménia, Alemanha, 2. 2. Aí, esta semana é os 2. Estamos aqui a apostar nos favoritos e se calhar trocam-nos as voltas, Fernando. Quase tudo 2. Pá, isto é tudo de ataque. E o Super 14, a República Checa, Bélgica. Isto está um jogo aqui mais difícil, mas vou apostar na Bélgica. Olha, vou meter mais um 2 também, já agora. Já agora é a semana dos 2. É. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta semana temos 11-2 em 14 resultados. Veremos se o 2 está do nosso lado, Fernando, e se nos corre bem. Estaremos cá para a semana novamente para também falarmos destes resultados e sabermos se eu e o Fernando tivemos os palpites certos. Até lá, já sabem, não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal. Passem também nas nossas páginas de Instagram e de Facebook, que deixamos aqui em baixo e na descrição deste vídeo. Eu e o Fernando estamos por lá a acompanhar os vossos comentários, as vossas partilhas, mandem-nos mensagens, partilhem as vossas opiniões e, claro, se quiserem juntar a nós aqui nesta conversa e serem também convidados do programa Passa a Bola, basta enviarem-nos um e-mail ou uma mensagem na nossa página de Facebook. Obrigada, Fernando. Mais uma semana. Obrigado eu a todos e uma boa tarde e até à próxima. Sem novidades, já sabem, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.